Fala, gente bonita, tudo tranquilo? Só alguns pequenos avisos antes de começarmos o vídeo. Primeiramente, vai ter spoiler da obra a ser discutida. Mas rapidinho aí, antes de você jogar seu roteador ou celular pela janela, deixa eu só comentar um negócio. Por mais que eu acabe revelando alguns pontos da trama, como o fato de Bruce Willis ser um fantasma em Duro de Matar, ou que John Wick volta no tempo para não reprovar a história, todo o impacto emocional, qualidade da trama e relevância dos acontecimentos serão mantidos. Então não tem tanto problema saber algumas coisinhas de antemão. Em outras palavras, o foco desse vídeo não é contar a trama da obra, mas sim usá-la para tocar nos temas que a história aborda. Então, caso você perceba que eu deixei alguns detalhes de fora, pode ficar tranquilo, essa é a razão. Se você decidir deixar esse vídeo para depois, eu vou entender perfeitamente. É sério, ainda vou te amar. Segundo, caso você esteja afim, eu adoraria que você já curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal, assim como seguir nas redes sociais. Significaria o mundo pra mim, de verdade. Mas de novo, só se você tiver afim. Há um vazio no coração de muita gente, e esse vazio tem a forma de Avatar, a lenda de Aang. Não é exagero dizer que essa série marcou para sempre o ramo da animação e as vidas daqueles que assistiram. Assim, pode-se dizer que foi importante e teve um certo impacto e legado. O seu memorável fim trouxe uma expectativa muito pesada sobre qualquer animação que remotamente se parecesse com Avatar. Tamanha essa busca por algo similar que, para algumas pessoas, nem mesmo a sua sequência, A Lenda de Korra, que eu considero muito boa, conseguiu chegar no nível ou trazer a mesma sensação. Por isso que é possível ver vídeos e artigos falando de novas séries, mencionando como determinada animação tem potencial para ser o próximo Avatar, como ocorreu com She-Ra ou principalmente a versão mais recente de Voltron. Mas o que faz Avatar ser Avatar? Seria o traçado, no sentido de como a animação é desenhada e como os belos cenários são feitos? Seria então a forma como o diálogo é apresentado, às vezes sendo rápido e cômico, mas outras profundo e reflexivo? Ou seria o tipo de jornada sendo contada, com a exploração de um mundo e de sua sociedade? A resposta é um tantinho complicada. Vejam, é sim para todas as alternativas, mas também não precisa ser necessariamente nenhuma delas. Vejam só, todas essas qualidades são, na verdade, consequências daquilo que faz Avatar ser Avatar, pois é uma história profunda e honesta. A honestidade vem porque ela não tem vergonha de contar o que tem de contar, de ser aquilo que tem que ser. Caso precise ser séria e sombria, ela assim será. Mas se precisar ser engraçada e boba, também vai ser. E a profundidade existe pois as pessoas e lugares são, de fato, pessoas e lugares. Eu sei, chocante. O que eu quero dizer com isso é que a história transmite a ideia de que o mundo e as pessoas que o habitam são reais. Dá pra perceber como os lugares têm história e as pessoas têm camadas, opiniões e personalidade. Eu sei que tudo isso parece ser um tanto romantizado e aberto, mas acredito honestamente que, mais do que qualquer tipo específico de personagem ou trama, é isso que faz as grandes e inspiradoras obras serem o que são. É por essa razão que digo que caso você queira algo como Avatar, há muita coisa. Temos a Casa Coruja, She-Ra, Wakfu e Arcane. E até mesmo as opções mais polêmicas são completamente válidas, como a Lenda de Korra e até mesmo Voltron. E se me permitem colocar mais uma excelente série na lista, temos também o Príncipe Dragão. Uma série fundamentalmente bem feita, que partilha com Avatar e com outras grandes uma qualidade no roteiro, nos personagens e na construção de um mundo que encanta e inspira como poucas obras conseguem fazer. Mas tá bom, eu admito, ela tem umas semelhanças com Avatar. Tipo, muitas. Bora lá, um mundo dividido em razão de uma guerra. Um sistema de magia elemental, com seres desse mundo tendo uma afinidade com determinado elemento ou outro. Até mesmo a tela de load nos episódios é igual. Olha só, Avatar, Príncipe Dragão. Tem um mano aí chamado Shinji Mikami, cujo grande feito na sua carreira foi ter dublado o personagem Takahashi em Fallout 4. Além de também ter sido um dos responsáveis por criar Resident Evil. E ele fez muitos jogos. Mas principalmente, é interessante ver como seus jogos de terror meio que carregam consigo uma semelhança temática e de design. O que eu quero dizer com isso é que o jogo The Evil Within está para Resident Evil da mesma forma que Príncipe Dragão está para Avatar. São obras bem diferentes, mas com inegáveis semelhanças. Só que essa expectativa de algo novo ter de carregar a tocha de algo passado, algo que dite como deve ser e agir,
está presente nos próprios temas do Príncipe Dragão. Os personagens acabam por herdar as consequências de escolhas e erros que não fizeram. E devem decidir o que fazer com isso. A trama começa no grande conto épico que é a história do mundo. Há muito tempo, todos os povos viviam em Shadia, uma terra de mistério e magia, na qual todos os seres nasciam com afinidade para com alguma das 6 fontes primárias, ganhando assim alguma propriedade mágica. Todos os seres exceto os humanos. Em razão disso, a humanidade passou a usar magia sombria, que é baseada no sacrifício de outros seres, para conseguir fazer coisas maneiras, como lançar raios e cuspir fogo. Porém, os dragões e elfos, sentindo que coisa boa não viria de gente usando uma coisa com sombria no nome, expulsaram os humanos e os fizeram viver em um reino medieval bem menos legal. Desde então, os humanos, separados em 5 reinos, vivem uma espécie de paz armada contra os elfos e dragões. E é nesse contexto que mais um capítulo trágico será escrito. Nós acompanhamos um homem, um pai e rei, que percebeu tarde demais os erros que cometeu e agora aceita uma morte que considera justa. Harrow, o rei de Catolis, em um ato de vingança cega, matou o rei dos dragões e permitiu que seu assessor e grande amigo, Viren, destruísse o ovo que carregava o príncipe. Agora, em retaliação, assassinos élficos estão a caminho do reino para tomar a vida do rei humano e de um de seus filhos. E a delicada paz que há no mundo está prestes a dar lugar para a guerra. No meio desse turbilhão conflituoso, nós temos nossos protagonistas. Nós temos Ezran, o jovem príncipe e futuro rei, uma criança de 10 anos extremamente empática e com um grande vínculo com os animais, cuja maior preocupação é comer o máximo de tortinhas de geleia sem ser visto. Temos também Callum, o irmão mais velho de Ezran e alguém que está em uma profunda busca por identidade. Por último, temos Hyla, uma elfa do tipo Lua, que é uma das 6 raças de elfos e a com o nome mais legal. Só que ela também faz parte do bendito grupo de assassinos élficos prestes a realizar um ataque no castelo de Catolis e assassinar a família real. Exatamente, eles planejam tirar a vida do rei Harrow e do príncipe Ezran. Desde já, no primeiro episódio, a temática de erros do passado terem consequências nas gerações futuras está presente. Uma situação completamente fora do controle dos personagens principais, seja o êxodo dos humanos ou o assassinato do rei dos dragões, os está levando para o conflito. Como resposta pelos crimes do rei, uma tragédia cairá sobre Catolis, e 2 garotos ficarão órfãos. Porém, essa noite também trará algo esperançoso. Após uma pacata tentativa de assassinato que ocorre quando Hyla e Callum se encontram, os dois, juntos com Ezran, descobrem algo nos aposentos secretos de Viren, que também é o mago sombrio da corte. Algo que pode finalmente dar fim ao conflito antes mesmo que ele comece de verdade. Eles encontram nada mais nada menos do que o ovo do Príncipe Dragão, intacto, nunca tendo sido verdadeiramente destruído. Nesse momento, tudo se torna secundário diante da possibilidade de paz e reconciliação. E os personagens agarram essa chance como podem, cada um tentando avisar seu respectivo grupo sobre a descoberta que claramente os fará entender que as coisas podem finalmente mudar. Mas não dá certo. Cláudia, a filha de Viren, também uma maga sombria, insiste em capturar Hyla e tomar o ovo de volta. Runan, chefe do grupo de elfos e mentor de Hyla e também uma de suas figuras paternas, mesmo sendo avisado da sobrevivência do Príncipe Dragão, decide seguir adiante com o assassinato do rei. Callum é impedido por Viren de avisar seu pai e é forçado a fugir quando o ataque começa. Sem outra escolha, os 3 decidem ir juntos a Shadia e pessoalmente entregar o ovo para a Rainha dos Dragões, na esperança de que esse gesto de cooperação interespécie seja o suficiente para garantir a paz. E é então que a jornada começa. Uma cativante e emocionante jornada que é, em um primeiro momento, surpreendentemente simples. Não interpretem isso como um aspecto negativo, de forma alguma. Mas a primeira temporada está mais focada em apresentar quem as pessoas são e como o mundo funciona, para que depois a história possa levar tais pontos para direções fantásticas. Por exemplo, um conceito interessantíssimo apresentado aqui é como Callum consegue fazer magia. Na série, a magia é uma forma de externalizar o vínculo que determinado ser possui com as fontes primárias do mundo, estas sendo a lua, o céu, o sol, a terra, o oceano e as estrelas. Só que como ele é humano e nasceu sem esse vínculo, teoricamente a magia estaria fora de cogitação. Mas como ele encontrou uma rocha portando literalmente uma tempestade dentro dela, chamada de rocha primária,
ele consegue usar isso como catalisador para realizar feitiços relacionados ao céu. Mas, mais do que ter uma pedra que o permite assoprar bem forte e lançar raios, Callum tem agora um propósito. Como falei anteriormente, ele buscava algo que o definisse, que o desse identidade. Até pouco tempo, ele não tinha caminho algum. Apesar da insistência daqueles ao seu redor, treinar como um guerreiro, com espada em punhos e preparado para o combate, simplesmente não era algo que queria para si. Além disso, a noção de ser rei não só estava fora dos planos, pois esse caminho será trilhado por Ezran, como também não era algo desejado. Ele sempre foi alguém mais conectado com as artes e, de certa forma, com o fantástico. Agora, com uma rocha primária em mãos, ele consegue, finalmente, ser alguém que quer ser. Ele consegue ser um mago. Porém, ele não é o único para quem essa jornada significa uma oportunidade de mudar. Hyla vê a entrega do ovo para a Rainha dos Dragões como um meio de limpar o nome de sua família. Olhem só, seus pais faziam parte da Guarda Draconiana, a qual era responsável pela família real dos dragões. Visto que o rei foi morto, o ovo contendo o filho foi dado como destruído, e os pais de Hyla nunca mais foram vistos, a crença era de que deixaram seus postos e os abandonaram. E como abandonaram seu dever, o seu povo também deixou qualquer afeto que tinha com eles para trás. Além disso, ela carrega um peso um pouco mais recente. Quando estava junto com seu grupo de elfos para fazer o ataque em Catolis, Hyla fez um pacto que consiste em prender 2 amarras, uma em cada pulso, as quais estão conectadas às vidas de seus alvos. Enquanto eles estiverem vivos, as amarras não sairão e ficarão gradativamente mais apertadas. Pois bem, após os 3 saírem rumo à aventura, a amarra relacionada ao rei Harrow soltou de seu pulso, mas Hyla não tem coragem de confessar para os príncipes. Ao mesmo tempo, está disposta a perder sua mão esquerda para poupar a vida de Ezra. Dessa forma, para 2 de nossos protagonistas, essa aventura, mais do que um fim continental, tem um fim pessoal. Bom, e para uma outra pessoa também tem. Com a morte do rei Harrow, Viren vê na situação uma oportunidade. Uma chance de ter a autoridade que sempre quis para, finalmente, atacar Shadia. E esse personagem é bem interessante, pois assim, ele é um antagonista da série. Mas se você for ler comentários e entrevistas da época em que a primeira temporada saiu, verá inúmeras menções à ideia de que na saga, pelo menos por enquanto, não há vilões. Como assim? Visto que eu acabei de dizer que ele é um antagonista? Por causa da maneira como ele é escrito e como as pessoas imaginam que vilões são. Vejam, todas as muitas tentativas por parte de Viren de alcançar o poder e ter influência sobre os reinos humanos nunca ocorreram por mera ânsia e desejo pelo próprio poder em si. Tudo o que ele faz é, na opinião dele pelo menos, honestamente, pelo bem maior da humanidade. Mas e aí que está a questão? O fato de você achar certo o que você faz não faz isso ser necessariamente correto e nem te impede de ser uma pessoa má. Viren quer o bem da humanidade da mesma forma que um supremacista branco quer o bem para as pessoas brancas. Ou seja, Viren nada mais é do que um supremacista humano. Se você for um ser humano, beleza. Mas se você tiver chifres ou, Deus o livre, patas, aí você terá um problema. E a uva passa nesse nojento bolo é como ele é cheio de si, acreditando que suas visões e opiniões são absolutamente certeiras e que a melhor coisa que todos devem fazer é simplesmente obedecê-lo, além de ser quase que sem escrúpulos. Por exemplo, assim que os príncipes escaparam, ele usou a oportunidade para dá-los como mortos, ignorar a tradição de 7 dias de luto pela morte do rei e nomear a si mesmo como líder regente, um líder que meio temporário, mesmo diante das críticas de Opele, a alta conselheira do falecido rei. Ele só é impedido, pois a tia dos príncipes, a general Amaya, retornou ao reino após um encontro com os 3 protagonistas enquanto fugiam, noticiando que os príncipes sobreviveram e deixando seu assessor, Gran, para fiscalizar Viren enquanto ela retorna para a fronteira de Shadia. E é claro, leva longos 0.8 segundos para que Viren traia a general e aprisione seu assessor nos seus aposentos secretos. Ele é alguém capaz de usar e manipular as pessoas com facilidade, a exemplo de seus próprios filhos, Soren e Claudia. Ambos são personagens fascinantes por inúmeras razões, mas aqui o foco é como são um reflexo dos 2 irmãos principais. Vejam, as 2 duplas de irmãos foram criadas por boa parte de suas vidas unicamente por suas figuras paternas. Mas enquanto o rei Harrow realizou um esforço absurdo para tentar ser o melhor pai e pessoa que ele poderia ser para os seus filhos, o mesmo não aconteceu pela parte de Viren.
Ele fez com que seus filhos carregassem uma dependência tóxica, almejando aprovação e manutenção da unidade familiar. Vejam, Cláudia é uma pessoa absurdamente adorável e carismática, além de usar uma roupa sombria de arrasar. Mas sendo uma maga sombria como seu pai, ela vê os seres vivos ao seu redor como meras matérias-primas para o uso da magia. Sem contar que tem um desejo nocivamente forte de união familiar, que trará consequências futuras. Soren, por outro lado, é o que a ciência chama de idiota. Ele faz parte da Guarda Real, focada na defesa do rei, e é, para todos os efeitos, um cavaleiro exemplar. Apenas um pouco devagar. Porém, esse seu lado tolo e sua dependência emocional são usados para fazê-lo realizar coisas hediondas, como aceitar a missão secreta de tirar a vida dos príncipes para que seu pai possa tomar o trono. Soren nem mesmo entende exatamente o porquê disso. Apenas aceita pela trágica lógica de que, como meu pai é alguém inteligente que eu admiro muito, ele deve estar certo. No caso de Cláudia, a missão é recuperar o ovo a todo custo, ainda que tal custo seja a vida de seu irmão. E essa é a estrutura que a primeira temporada adota, acompanhando diversos grupos de personagens em busca de seus objetivos. Temos o trio principal tentando retornar o ovo, a dupla dos filhos de Viren indo em busca dos príncipes, e as maquinações do próprio Viren para conseguir poder e influência. Ainda que os temas e tramas não encontrem suas conclusões aqui, o ciclo de erros e consequências que caem sobre as gerações futuras é quebrado. Olhem só, após um incidente envolvendo uma mão quase necrosada e muito gelo, o brilho usual do ovo contendo o príncipe dragão começa a desaparecer. Ele está morrendo. Em uma tentativa desesperada, o trio, que ao encontrar novas aliadas tornou-se um quinteto, vai até o ápice de uma montanha para encontrar uma misteriosa curandeira. Chegando lá, descobrem que, na verdade, trata-se de uma elfa da lua especializada em ilusões, chamada Lugene, a qual partilha que a única solução é chocar o ovo de imediato, no meio de uma tempestade. Então Callum destrói a rocha primária, abrindo mão de sua magia e liberta a tempestade dentro dela. O resultado é, surpreendentemente, o esperado. O ovo racha e dele sai Azimondias, o príncipe dragão. Essa pequena vitória deixa muitas questões em aberto, como Soren e Cláudia no encalço dos protagonistas, a ascensão de Viren ao poder e o fato de Hyla saber sobre a morte de Harrow, mas não ter conseguido partilhar com os príncipes. Porém, mesmo que por um momento, o grupo decide descansar nas ruínas de um antigo templo à lua, guardadas por Lugene. E com isso, a primeira temporada tem seu fim, com uma conclusão a qual, ainda que não conclua muita coisa, prepara para o que virá. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta. Para que tipo de pessoa é a série Príncipe Dragão? Bom, uma resposta simples e imediata para minha pergunta seria para crianças de 10 anos, pois essa é a faixa etária que a Netflix coloca. Mas assim, Príncipe Dragão é uma série infantil? Seria infantil sinônimo de bobo ou tolo? Olha, somente na primeira temporada, a saga aborda temas de tragédia, corrupção, manipulação, relações parentais tóxicas e identidade de maneira excepcional e realista. E caso me permitam adiantar um pouco os próximos momentos dessa análise, só irá se aprofundar e melhorar. Sem contar o fato de que, mesmo não usando sangue ou sendo muito explícito, pessoas de fato morrem e não voltam, sabe? Não tem aquele negócio de tá só dormindo, de fato morrem. Dito isso, ainda assim é uma série infantil? Pois ela aborda muitas coisas que animações ditas adultas não tentam ou, quando fazem, não conseguem com a mesma maturidade e honestidade. Eu posso citar inúmeras animações adultas, mas que são extremamente superficiais e que não falam nada de maneira realmente pesada ou séria, tendo como únicas qualidades que as definem como adultas o fato de ter palavrão e sair sangue quando pessoas brigam. E sem contar muita coisa escatológica, tipo vômito e cocô, não sei porque tem muito isso, mas tem. Sempre tive essa reflexão sobre esse assunto, mas o que me fez colocá-la aqui foi uma entrevista para a publicação Screen Rant, na qual a entrevistadora comentou, abre aspas, essencialmente, Príncipe Dragão é para crianças, visto que é um show animado, e tem uma certa ambiguidade com a morte do Rei Harrow especificamente. Eu sou uma grande fã de Avatar, o último dobrador de ar, e havia uma forte ambiguidade com a morte de um personagem naquele show, notoriamente. Então, vocês poderiam comentar um pouco sobre como balancear esses aspectos mais sombrios com os mais leves, visto que isso, o Príncipe Dragão,
é direcionado a crianças? Fecha aspas. E então, eles usaram essa pergunta como uma oportunidade para uma rápida conversa sobre o que faz algo ser para crianças e a natureza do público-alvo de algo. Eu realmente quero preparar um vídeo só para isso, mas o importante aqui é que eles definem o Príncipe Dragão como algo feito para todo mundo, sendo algo honesto e profundo, que não vai fugir de mostrar e comentar sobre perdas e mortes. É uma história que confia no público, apresentando riscos e problemas de verdade, que requerem soluções de verdade. Mas que não tem medo de ser otimista, não falsamente, realisticamente otimista, admitindo a existência de inúmeros problemas no mundo e nas pessoas, mas lembrando sempre que, apesar de tudo, há bondade e beleza. Pois, bem, isso é a realidade, e também é, de certa forma, maturidade. Normalmente eu começaria tocando em pontos bobos como temas e atmosfera, só que antes disso, vamos falar sobre animação. Pois assim, um ponto de tensão na qualidade da animação era sua fluidez. Ela tinha um ritmo muito específico, alterando a taxa de quadros para dar um efeito similar a animações em stop motion ou mais antigas. Não que ela fosse feia ou truncada, muito pelo contrário, conseguia transmitir velocidade e movimento em suas cenas de ação muito bem, tipo aqui ó. Mas o fato é que houve muitas reclamações por parte dos fãs, então os criadores resolveram modificar, deixando-a mais suave. E quase que como uma resposta, a segunda temporada inicia com uma senhora cena de batalha, envolvendo a Maia e alguns elfos na fronteira, demonstrando perfeitamente um novo estilo. Essa batalha não é muito consequente, mas é bem legal, envolvendo elfos do sol, que têm armas maneiras e ficam à prova de fogo quando zangados. Só que bem longe dali, as engrenagens da trama continuam girando. Enquanto nossos personagens repousam antes de continuar a jornada, Lujane aceita ensinar um pouco sobre magia da lua para Callum, mas não como praticar. A conversa entre os dois começa como um tremendo de um diálogo expositivo, uma verdadeira aula, com Lujane explicando como a magia funciona, e comentando que, por ele ter nascido sem um arcano, o elo como das fontes primárias, ele não poderá fazer magia. Mas a conversa fica verdadeiramente interessante quando ele pergunta: tá, mas o que é esse elo, esse arcano? E ela não sabe responder. Digo, ela dá uma resposta que está certa e para ela faz sentido, sobre como o arcano da lua é sobre entender a relação entre aparências e a realidade. É algo complicado de se entender, pois ela está tentando colocar em palavras algo que sempre possuiu e só precisou sentir. Tanto que a explicação da Hyla é tão sincera quanto e usa quase que apenas onomatopeias. Eu não penso muito sobre isso. Eu só fico parada na luz da lua e aí tem uma sensação tipo... E aí tem meio que um... Tchim! E aí tem... Poderes da lua! Isso te ajuda? Essa situação coloca Callum em uma busca introspectiva, pois ao perder a habilidade de fazer magia, ele essencialmente perdeu aquilo que decidiu que o definiria. E nessa jornada pessoal, ele decide arrumar algum jeito de conseguir compreender o que ele nasceu sem, o arcano. Tanto que quando aparece a oportunidade de usar magia sombria, ele nega. É fascinante a forma como a série decidiu abordar a questão da magia, pois é algo muito mais íntimo e quase que filosófico, cuja tentativa de entendimento é como tentar explicar uma sensação que nunca foi sentida. Ela me lembra algo peculiar. Você já tentou explicar cores? Tipo, se alguém te perguntasse o que é vermelho, como você responderia? Você pode fazer inúmeras comparações e afins, mas para alguém que nunca viu a cor vermelha, não será uma resposta clara. Tem um vídeo muito bom desse cara aqui, ó, o Tommy Edison. Ele é radialista, crítico de cinema e também é cego. Ele tem um canal dedicado à sua vida e experiências, e também tem um sobre filmes. E um de seus vídeos é exatamente sobre a sua relação com as cores. A maneira como ele comenta como é complicado entender algo que nunca pôde sentir é surpreendentemente similar à relação de Callum com Arcano. E falando em coisas que são difíceis de explicar, o Príncipe Ezran, tal qual grandes figuras históricas como Dr. Dolittle e Eliza Thornberry, consegue falar com os animais. Essa revelação ocorre mais precisamente no final da primeira temporada, quando Ezran é informado da verdadeira natureza da curandeira, por ninguém mais do que Ava, uma loba e amiga da jovem Elise, que os ajuda a subir a montanha. Só que aqui, a habilidade ganha um outro significado, pois é instrumental para a criação da forte relação que há entre ele e Zin, o Príncipe Dragão. Tá tudo legal, tá tudo bom.
Mas aí os filhos de Viren chegam e as coisas mudam. Enquanto ambos tentam e conseguem convencer os príncipes de que sua intenção é ajudá-los, cada um tenta cumprir seu objetivo secreto. Não é preciso dizer que Soren falha em matar os príncipes, pois ainda temos muitos episódios. Porém, fingindo que iriam se unir aos protagonistas em sua jornada a Shadia, os dois tentam capturá-lo, são descobertos e o trio principal escapa. Ah, e tem esse cara bem maneiro, o Corvus. Ele faz parte de uma elite pessoal de Amaya e foi enviado para resgatar os príncipes. Ele está sempre acompanhando o grupo à distância, e quando Soren e Cláudia os traem, ele os ajuda a fugir, mas é capturado pelos irmãos. Só que o ponto verdadeiramente impactante da estadia dos filhos de Viren nas ruínas ao redor do Nexo da Lua, o local que Lugene protege e habita, é que a morte do rei é revelada a Cellum. Esse momento ilustra muito bem como alguém pode ser fortemente sentido pela sua ausência e pelas consequências que ela traz. Agora, Cellum sabe que ele e seu irmão são órfãos, além de que, para todos os efeitos, Ezran é o novo rei. Contudo, tão relevante quanto a isso são as lições e a influência que Harrow deixou em seus filhos. Em determinado momento, quando Cellum tenta, sem sucesso, contar para seu irmão da morte do pai, ele utiliza um discurso sobre o significado de amadurecer e crescer. O mesmo discurso que foi dito por Harrow a ele quando sua mãe, a rainha Sarai, faleceu. Mas o rei também deixou uma carta, um último recado passado aos seus filhos, no qual ele deixa um pedido ou uma lição, como preferir, para serem melhores do que ele foi e ter sucesso onde ele falhou. Ele passa esse recado revelando uma mentira e partilhando um desejo. A mentira, e segundo ele, a maior das mentiras, é a noção de que a história é, e precisa ser, uma narrativa de força, poder. Quando, na verdade, a verdadeira força está na vulnerabilidade, no perdão e no amor. E seguindo os fundamentos do show, isso é apresentado de maneira muito honesta. Já o desejo é o tema central da série condensado em um recado, para que seus filhos abandonem o passado. Não é sobre esquecê-lo, mas sim sobre compreendê-lo, aprender e deixá-lo para trás. Essas duas crenças representam aquilo que Harrow desejava ter entendido mais cedo, pois talvez assim as coisas seriam diferentes. Mas infelizmente não foi assim. Ele escreveu essa carta momentos antes do ataque em seu reino, pois sabia que não iria sobreviver e essa seria sua última chance de garantir um futuro melhor para sua família. E ele também deixou uma pistazinha para temporadas futuras. O último recado da carta menciona um cubo, que estava em uma cabana pela qual os protagonistas passaram. Cubo esse que agora está nas mãos do Cellum. Esse cubo reage a qualquer fonte de energia primária, a animais, plantas e a Hyla. E segundo a carta, chama-se a Chave de Aravos, um misterioso elfo que dominou as 6 fontes primordiais, e que supostamente abre alguma coisa em Shadia. Mas enquanto um pai é lembrado com carinho e consola seus filhos mesmo após seu falecimento, outro decai cada vez mais. Viren está fazendo um monte de coisa que não deve, sendo muito rude, falsificando o selo real para convocar os 5 reinos para uma reunião e provavelmente não está dando descarga quando vai ao banheiro, uma verdadeira peste. Pois bem, na reunião com os outros 4 reinos, Viren usa um medo xenofóbico que há na humanidade, junto com um show visual bem legal, para convencê-los a se unirem contra Shadia. Todos os monarcas respondem com um convicto: "Ah, sei lá, se todo mundo for, eu vou." Todos, exceto uma. A jovem rainha Anya, do reino de Durin, partilha a polêmica opinião de que talvez, só talvez, não seja interessante levar seus soldados à morte com base em um show de luzes. Em razão disso, Viren conta a história sobre uma grande crise que acometeu Durin, na qual um momento de grande fome ameaçava o reino. Nessa história, as 2 rainhas de Durin, as mães de Anya, suplicam ajuda a Catolis, e o rei Harrow aceita, mesmo que signifique fome para ambos os reinos. Contudo, Viren descobre uma maneira de evitar a tragédia, sacrificando o coração de um titã de magma, uma criatura que habita ao lado de Shadia da fronteira. Essa história revela ser, mais do que tudo, sobre os últimos momentos das rainhas de Durin e de Catolis, sobre como as 3 deram suas vidas para que seus povos prevalecessem. Ainda assim, Anya, mesmo compreendendo a história de cooperação entre os 2 reinos, nega o suporte. Viren, por sua vez, demonstrando maturidade e senso de liderança, surta, xinga todo mundo e vai embora. Porém, mais do que flashbacks bacanas, essa reunião oferece mais um exemplo da dualidade que há nos tipos de pessoas que Harrow e Viren são.
Os flashbacks da história de Viren, narrados por ele, e a leitura da carta que Harrow deixou para Callum, narrada pelo falecido rei, ocorrem no mesmo momento, intercalando-se ao longo do episódio. Pois bem, ambas retrospectivas servem para demonstrar a relação que cada um tem com o passado. Para Harrow, o passado é como um professor, que nos ensina como sermos melhores e nos possibilita fazer com que aqueles que amamos também sejam capazes de encarar o mundo de uma forma mais positiva. Mas para Viren, o passado é apenas mais uma ferramenta para conseguir o que quer e para perpetuar o ciclo de destruição e ódio. E falando em conseguir o que quer, como a reunião com os reinos não deu certo e com a conselheira tentando prendê-lo por ter forjado seu uso rei, o Mago Sombrio usa sua última carta na manga, um espelho. Vejam, quando invadiu a montanha que o Rei Dragão residia, ele encontrou um espelho, o qual era mantido separado de todas as outras relíquias. Viren sempre sentiu que esse artefato tinha algum segredo, tanto que poupou a vida de um dos elfos que atacou Catolis, Runan, uma das figuras paternas de Hyla, para fazê-lo de prisioneiro e tentar descobrir algo sobre o espelho. Bom, não deu muito certo e Viren meio que sugou a alma do elfo e colocou em uma moeda. Te falei, esse cara não presta. Só que as coisas mudaram. Mais do que um espelho, esse artefato serve como uma câmera para uma espécie de cômodo em que um elfo brilhante reside. Então, por meio de um ritual bizarro, Viren cria um tipo de larva que permite que os dois se comuniquem. Esse elfo revela ser Aravos, aquele mencionado pela carta do pai de Callum, e diz querer agir como um assessor para Viren, assim como o mago foi para o rei Harrow. E a primeira ajuda oferecida por Aravos será de fazer com que os outros monarcas entendam a ameaça de Shadia. Para tanto, usando magia negra, obviamente, ele conjura alguns espectros de aparência élfica, os quais partem para cada um dos reinos, com o objetivo de espalhar o caos, sabe? Assassinar, destruir e jogar o lixo na frente das casas, essas coisas horríveis. Aqui fica bem evidente um aspecto particularmente perigoso da magia sombria. Assim como você tira a vida de outros seres, esse tipo de magia tira um pouco da sua. Isso é demonstrado muito bem pela real aparência de Viren, decrépita e corrompida, como se a própria alma dele, ou o que sobrou dela, estivesse com cicatrizes. E essa decadência física é refletida pela decadência moral, pois logo em seguida, quando guardas reais o encurralam para levá-lo preso, ele usa os poderes de Aravos para trucidar o pessoal que está atrás dele. E não é aquele negócio de, jogou o poderzinho na galera e os caras caíram nocauteados. Não, ele mata mesmo o pessoal. Ou vai me dizer que o cara que se despedaçou em fragmentos de gelo e o outro que virou pó estão só dormindo? Mas por fim, Viren é preso e seus aposentos secretos são descobertos. E Gren, o amigo de Amaya, é finalmente salvo. Mas a larva de Aravos continua consigo. Eu estou sendo particularmente detalhista nessa sequência de eventos, pois quero ilustrar como, caso ainda houvesse algum escrúpulo, alguma barreira moral para o que Viren está disposto a fazer, simplesmente não há mais. Ficando claro o quão dedicado a esse caminho de perdição Viren está, sobra a pergunta: e quanto aos seus filhos? Lembram que eu disse que tinham capturado Corvus, um agente de Amaya? Então, os dois chegam em uma cidade com o intuito de prendê-lo lá por traição, porém chegam na hora em que o dragão está voando por perto. Ainda que todos na cidade insistam em não atacar por motivos de cara, o dragão não tá fazendo nada, Soren vai lá e dispara uma balista nele. Na tentativa estúpida de brincar de Monster Hunter com o dragão, Cloud e Soren até que conseguem derrubá-lo, mas a cidade fica quase que toda em chamas e provavelmente algumas pessoas perderam a vida. Só que o dragão caiu convenientemente perto de uma caverna onde o grupo principal está, e quando percebem que ele será levado pela guarda real, Hyla decide ir lá sozinha para salvá-lo. Há uma pequena briga entre os grupos, com o direito a tiradas engraçadas e tudo mais, mas quando Callum vê que sua amiga está encurralada, ele usa o livro de feitiços de Cláudia para realizar magia sombria. Ele consegue ajudar, mas esse tipo de magia corrompe e o nocauteia. Ao mesmo tempo, o dragão escapa, porém sem antes atacar Soren, lançando-o contra uma parede. Quando Cláudia percebe, tenta fazer com que ele se levante para buscar ajuda, mas ele não consegue. Ele não sente nada. Ele fica tetraplégico. Hyla e Ezran levam um fragilizado Callum de volta à caverna onde estavam. Lá, Corvus finalmente alcança os príncipes e revela inadvertidamente para Ezran que ele é o novo rei.
agora ele sabe que seu pai faleceu. Ele parte do resto do grupo para ficar a sós. Esse momento de crise permite que cada um dos personagens confronte a si mesmo e suas respectivas convicções, para que possa passar a entender a si mesmo e seus objetivos de forma mais profunda e honesta. Callum, no âmbito físico, está delirante e severamente batido. O uso da magia sombria está cobrando seu preço e o corpo dele está pagando. Mas em sua mente, ele está em uma jornada. Uma jornada íntima e surreal, a qual, em um primeiro momento, serve como uma tentativa de se livrar de qualquer vestígio de tentação e corrupção que a magia sombria deixou em sua mente. Porém, quando ele afasta essa influência, a sua reflexão passa a ser sobre compreensão, sobre como entender o arcano do céu. Assim, em um primeiro momento, a metáfora visual é bem evidente, sabe? Com ele em um barco em meio a um vendaval, depois se torna a própria vela do barco e passa a sentir, voar e ser levado pelo vento, esse tipo de coisa. Porém, é durante uma conversa com uma lembrança de sua mãe que essa sensação abstrata entre um indivíduo e uma fonte primordial passa a fazer sentido. Tudo o que ele precisa fazer em um momento de confusão e incerteza é se acalmar e permitir-se respirar, para que seu espírito, corpo e mente entrem em equilíbrio. E é exatamente o que ele faz. Por fim, ele compreende. Ele compreende que o próprio mundo é uma gigantesca rocha primária, na qual os elementos, ou melhor, as fontes primárias, não precisam ser alcançados por meio de uso de algum objeto ou assistência, pois eles estão em toda parte, inclusive sendo parte de nós. Na verdade, o Callum pode dizer melhor do que eu. Mas Hyla, o mundo inteiro é como uma rocha primária gigante e a gente está dentro dela. Eu tô dentro da magia do céu, mas ela também está em mim, cada vez que eu respiro, entende? É quase como finalmente perceber que, sendo tudo feito de carbono, nós somos feitos de tudo e tudo é feito de nós. Sabe aquela tirinha do Homem de Gengibre? Na qual tem um homenzinho de gengibre vivendo em uma casa de gengibre, e ele questiona se ele é feito do mesmo material da casa ou a casa é feita dele. Pois bem, nós somos pessoinhas de carbono vivendo em um mundinho de carbono. Como eu já disse, eu considero muito legal como a série aborda a magia de uma maneira tão íntima e reflexiva, sendo alcançada não por meio de poder ou algo do tipo, mas sim por uma melhor compreensão do mundo e do nosso lugar nele. Ah, e só para deixar claro, agora Callum faz magia. Admiro muito como a história intencionalmente quebra as regras do mundo com a intenção de mostrar como o entendimento de como as coisas funcionam, até mesmo pelas pessoas mais sábias, é limitado. E se mantendo na temática de jornadas pessoais, Soren usa o incidente como uma oportunidade de mudar. Como vocês podem imaginar, ele está paralisado em uma cama de hospital, mas em vez de estar completamente abatido, ele aparenta estar surpreendentemente aliviado. Ele revela a Cláudia a missão que seu pai confiou a ele e comenta como agora ele não poderá fazer mal a ninguém. Tudo o que deseja é pura e simplesmente ser amado e deixar seu pai orgulhoso, mas também não gostaria de ter de fazer maldades para isso. E é justamente em seu momento de maior fragilidade que Soren se permite ser o mais honesto possível. Tanto que o único momento em que chora ao longo de toda essa situação é quando revela seus anseios e o que foi pedido a ele. Mas agora, apesar de estar privado de seus movimentos, ele está livre de quaisquer expectativas de seu pai ou de qualquer outra pessoa. Ele não precisa fazer mal a ninguém. Mas Cláudia não deixará seu irmão assim. Ela parte em busca de alguma forma de ajudá-lo, qualquer coisa, e no seu momento de incerteza, ela encontra Ezra. Eles passam um tempo juntos, conversando e desabafando. Ele comenta sobre o que sente com a perda de seu pai, e ela partilha um pouco de seu passado. Pode ser muito surpreendente, mas um dia, Viren tinha alguém, uma parceira. Mas surpreendendo um gigantesco total de 0 pessoas, essa parceira não aguentou viver com ele e decidiu ir embora. Na separação, uma escolha beirando o impossível caiu sobre os jovens irmãos. Escolher com quem gostariam de ficar. Soren escolheu ficar ao lado de seu pai, e diante disso, a mãe deles pediu para Cláudia ficar com seu irmão, pois, segundo ela, deviam ficar juntos. A explicação inesperadamente compreensível da ausência da figura materna no presente serve também para justificar o grande desejo de Cláudia de manter a família unida a qualquer preço. Pois assim como prega o grande filósofo e filantropo pós-modernista Dominique Toredo, para Cláudia é tudo sobre família. Após abrir seu coração, Cláudia vai,
com a ajuda de Ezran, em busca de um tipo de fruta que pode salvar Soren. Mas é claro que é mentira. O que ela realmente busca é o animal que normalmente come tais frutas. Até então a magia sombria manuseada por ela sempre necessitou de coisas como insetos ou pequenos fragmentos de animais, mas nunca um animal todo como sacrifício. Porém, pelo seu irmão, ela faz assim mesmo. Com uma das magias mais exigentes que fez até então, Cláudia consegue restaurar a mobilidade de Soren, mas já é possível ver que, assim como seu pai, a magia sombria está cobrando o preço em seu corpo. Por último, nós temos o mais novo rei de Catolis. Ezran está lidando com a situação da única maneira que sabe, fazendo amizade com um gigantesco animal selvagem e dialogando com alguém que já tentou sequestrá-lo. Enquanto falava com Cláudia, ele repetiu um fragmento do discurso que Callum usou quando tentou comentar sobre o falecimento do pai deles, o mesmo discurso usado por Harrow quando a rainha Sarai faleceu. Eu sei que ele está virando o discurso padrão de luto da família real, mas é bem simbólico do amadurecimento de Ezran sobre ter de encarar coisas que não espera. Para todos os efeitos, esse é um discurso direcionado tanto para quem diz, quanto para quem o escuta. E não é diferente aqui. Quando finalmente retorna ao grupo, ele decide que não seguirá em frente com a jornada, pois sabe que precisa retornar a Catolis como seu rei. Então, o grupo se separa. Ah, sim, eu notei que até agora, 16 páginas e 6.000 palavras depois que comecei, não falei sobre o Iska, o animal de estimação de Ezran. Ele é um tipo de sapo ranzinza e bem carismático, meio que é o mascote da série. Enquanto Ezran, Corvus e Iska retornam para o reino, Callum, Hyla e Zin continuam a jornada. E após um último obstáculo, o qual é superado com Zin finalmente conseguindo voar, e demonstrando possuir praticamente uma conexão telepática com Ezran, o trio finalmente chega a Shadia. Dessa forma, é finalizada a segunda temporada, a qual foca, acima de tudo, em aprofundar nosso entendimento dos personagens apresentados na primeira e em os permitir confrontar quem são e o que realmente desejam para si. Em outras palavras, os permite amadurecer. Com isso, resta apenas o ato final desse conto que é formado pelas 3 primeiras temporadas da série. Mas antes, seria muito errado ignorar um grupo bem específico de personagens. E, principalmente, como ele é apresentado. Milênios atrás, quando os seres que habitavam a Grande Pangeia eram livres de conceitos como preconceito, racismo e arroz com uva passa, eu fiz um vídeo sobre a nova série de She-Ra. Se você quiser dar uma olhadinha depois, encheria meu coração de alegria. Nele, eu dediquei uma pausa para falar sobre a diferença entre representatividade e protagonismo, adotando como significado, respectivamente, estar presente e ser o principal agente. A razão disso foi para demonstrar como aquela série é exemplar no quesito de protagonismo para personagens LGBTQIA+. Pois bem, entendam esse momento agora como uma parte 2 daquela pausa, dessa vez dedicada para o protagonismo de pessoas com deficiência. Simplesmente não há como não elogiar a forma como a série faz essa abordagem. É uma questão que raramente está presente em obras e, quando ocorre, deixa muito a desejar. Na verdade, são tão poucos os exemplos que é difícil dizer que há um estereótipo negativo para ser desconstruído. Porém, Príncipe Dragão decide fazer as coisas um pouco diferente. Aqui as pessoas com deficiência não são usadas apenas como um plano de fundo diversificado, ou pior ainda, têm suas deficiências como punição que acaba com a agência do personagem. Muito pelo contrário, na verdade. Ao longo dos atos, eu poderia ter destacado, pelo simples fato de serem PCDs, determinados personagens com agência e importância que são PCDs. Mas não precisei fazer isso, pois a série também não. Ela coloca essas pessoas em posição de destaque e as mostra como realmente são, pessoas incríveis, cuja deficiência é apenas uma característica em meio a tantas. É uma característica marcante? Claro, mas não vinha a ser a totalidade do indivíduo. Em vez de ser uma personagem surda apenas no fundo de algumas cenas e contar para nós como ela é importante, a série coloca a General Amaya em posição de destaque o tempo todo, tomando decisões, sendo fundamental para o progresso da história e agindo como a grande abusada que ela é. Em outro momento, após escaparem da traição dos filhos de Viren, o grupo principal faz uso de um barco para atravessar o mar, uma embarcação comandada por Vilas, um pirata cego. Os personagens não precisam parar para comentar como, pô, mesmo com a cegueira, Vilas é um navegador excepcional e uma pessoa sábia.
a história simplesmente o mostra sendo tudo isso. Sem contar que sua relação com o mar, e principalmente com o vento, é instrumental para que Callum compreenda melhor o mundo e, consequentemente, como fazer magia. Por último, nós temos a personagem que serve como a personificação do que a série realmente pensa sobre seus personagens com deficiência. Lá atrás, quando a missão ainda era levar um ovo brilhante e importante até Shadia, os personagens foram até Lujane, a guardiã do Nexo da Lua, pois pensavam que ela era uma curandeira. Pois bem, um dos motivos de terem ido até lá foi porque Elise e Ava, a menina e a loba que os acompanham naquele momento, já tinham ido com ela. Vejam, quando era filhote, Ava perdeu uma das patas dianteiras, o que nunca foi um fator impeditivo para ela, mas foi o que fez o seu bando a abandonar e, quando foi adotada por sua amiga, foi o que fez ser rejeitada pelo resto da família de Elise. Então, quando Lujane encontrou as duas em sua montanha, anos antes da história iniciar, ela criou uma ilusão de uma quarta pata, unicamente para retirar o derradeiro obstáculo da vida de Ava: pessoas tolas. A Lujane não a curou, pois não havia nada a ser curado. Não havia nada quebrado. Quando Lujane diz, corretamente, que Ava é perfeita do jeito que ela é, não é só a personagem que está falando isso, mas também a história como um todo. Ainda que aspectos fora do nosso controle limitem o que possamos fazer, a série partilha a opinião de que todos nós podemos ser os protagonistas de nossas vidas. É como o Callum diz: o destino é um livro escrito por nós mesmos. Antes de começarmos a falar da terceira temporada em si, há um aspecto dos bastidores da série que seria muito negativo ignorar. Lá no final de 2019, foi ao ar uma série de denúncias do tipo de tratamento que as mulheres sofriam no estúdio Wonderstorm, o responsável pela animação. Essencialmente, um dos responsáveis pelo show, Aaron Erras, criou uma atmosfera consideravelmente tóxica, tratando diversas funcionárias como suas secretárias particulares, chegando ao ponto de levar seus filhos para o trabalho e deixar sob os cuidados delas, sem nem mesmo perguntar. Entre os relatos está o preocupante fato de que as opiniões femininas quanto ao roteiro e personagens simplesmente não tinham o mesmo peso que as masculinas. Tais eventos, infelizmente, se unem às diversas outras histórias de abusos presentes nas indústrias das artes, seja a animação ou jogos, a exemplo das empresas Ubisoft e Activision Blizzard. E, francamente, não é o tipo de coisa que deva ser ignorada. Assim como esses eventos para sempre mancharão a reputação do estúdio, eles estarão para sempre nesse vídeo, pois acontecimentos assim não podem ser esquecidos. A última etapa do grande conto que é O Príncipe Dragão traz consigo inúmeras conclusões para os mais diversos aspectos da história e dos personagens. Para a nossa discussão, os temas que tiveram início desde os primeiros momentos do primeiro episódio da série terão sua conclusão aqui. Mas mais importante para Hyla, Zin e Callum, há uma gigantesca conclusão temática impedindo que eles avancem em Shadia. E essa conclusão temática cospe fogo. Só o Rhaegan já foi um ser tão temido quanto respeitado. Com seu nome maneiro e porte imponente, ele comandou a região como Rei dos Dragões e foi instrumental para a ocorrência do exílio humano. Um dia, ele foi um dos seres mais temidos de todo o continente. Mas hoje, ele é um resquício da separação dos povos, vivendo na paisagem rochosa que dá entrada para Shadia, e impedindo o progresso de qualquer humano tolo o suficiente para pensar: ah, sim, eu consigo correr mais que um dragão. Ainda que ele seja uma grande ameaça para os protagonistas, é bem difícil não sentir um pouco de pena da situação em que ele se encontra, vivendo solitário e mantendo aceso o ódio por um conflito cujos envolvidos pereceram há séculos. Ele é o que vai acontecer com o mundo se nossos heróis falharem, caso o ciclo de ódio e vingança se perpetue ao longo dos tempos. Porém, no presente momento, ele é um obstáculo bem grande, zangado e que cospe fogo. Um obstáculo que magia, reflexos e trabalho em equipe de Hyla e Callum conseguem superar. Já Ezran está diante de um dilema que nenhum feitiço ou acrobacia será capaz de resolver. Ao finalmente retornar ao seu lugar de direito como rei, ele se depara com um reino em crise. Ele vê diante dele Soren e Cláudia, capturados como traidores, e o príncipe Kasef de Neolândia, nome bobo, cujo pai foi mortalmente ferido pelos espectros de Viren e agora clama por guerra contra Shadia. Possuindo mais poder do que jamais pôde imaginar,
Ezran decide seguir por um caminho impensável, o do perdão. Ele perdoa os filhos de Viren e se recusa a ir para a guerra. Por mais que o rei Harold tentasse ser a melhor pessoa possível e tenha sido, para todos os efeitos, um pai exemplar, ele falhou em sair do ciclo de ódio e de vingança, o qual culminou por tomar sua vida. Como seu primeiro ato como rei, Ezran tenta quebrar esse ciclo. Infelizmente, nenhum ato de bondade sairá impune. O príncipe de Neolândia dá um ultimato. Caso Catolis não se una ao ataque a Shadia, ela será invadida. Mas outra pessoa que tenta constantemente consertar os erros do passado e não está recebendo tanto crédito nessa análise é ninguém mais do que Hyla. Só que isso não é por mal, eu adoro. A Hyla é muito engraçada e violentamente carismática, além de ser responsável por cenas de ação muito legais. O motivo de eu não ter falado tanto sobre ela é que sua jornada pessoal é simples. Vejam bem, não é ruim ou fraca, é apenas simples. Hyla não precisa encontrar amadurecimento ou algo em que seja talentosa e, consequentemente, possa defini-la. Ela já trilhou esses caminhos, ela já é madura e talentosa. A sua jornada nada mais é do que uma de autoafirmação. Como eu disse há alguns dias, os pais dela eram responsáveis por defender a família real draconiana, e como o rei foi assassinado e seu filho sequestrado, foi considerado que ambos abandonaram o dever e passaram a ser tratados como traidores. Ainda que esse legado familiar não seja algo que defina a forma como é tratada por seu povo, é algo que tenta sanar. E com o retorno de Zin à sua mãe, poderá, finalmente, redimir o nome de sua família. Mas não quer dizer que esse seja o único problema com que tem de lidar. Lá no começo da jornada, no primeiro episódio mesmo, caiu a ela o trabalho de executar um soldado que descobriu seu grupo. Quando finalmente teve a chance, ela viu o medo da morte no rosto do soldado e, por fim, o poupou. Essa sua decisão custou a vida de seu grupo, pois o reino de Catolis foi avisado sobre o ataque. Mas essa mesma decisão resultou na descoberta do ovo do Príncipe Dragão e uma chance de pôr fim nos conflitos. E também resultará em outras consequências mais na frente, mas agora ela terá de confrontar o próprio povo. Lembrem-se, aos olhos deles, que não sabem do ocorrido, Hyla tomou a mesma decisão de seus pais e deixou o dever para trás. Vejam, tem uma punição entre os Elfos da Lua, a qual não é tão direcionada assim ao punido em si, mas sim a quem o pune. Ela consiste em um ritual que impede que os envolvidos sejam capazes de ver ou ouvir determinada pessoa, tornando-a praticamente um fantasma vivo. Foi o que fizeram com os pais de Hyla, e foi exatamente o que seu povo decidiu fazer com ela. Entendam, eu não sou alguém que criticaria as nuances culturais de um povo, mas na minha opinião, isso é o equivalente social a fingir que um problema não existe e esperar que ele vá embora. Independentemente do que eu acho, não surpreende ninguém como tal ato magoou profundamente Hyla, que não só vê seus esforços para limpar o nome de sua família indo pelo ralo, pois acabou tendo o mesmo destino, como também passa a se sentir abandonada por seu povo. Principalmente por Efari. Efari é o marido de Runan e é visto por Hyla como uma segunda figura paterna, o qual, em razão do luto pelo suposto falecimento de seu amado e pela igualmente suposta traição de Hyla, seguiu o mesmo caminho de seu povo e praticou o ritual. Porém, ao ver Hyla por meio de um reflexo, sente-se culpado de sua decisão, desfaz o feitiço para si e descobre sobre os planos para retornar Zin à rainha. Puxa, quem diria que simplesmente pagar alguém do convívio social sem o devido processo legal, ou pelo menos ouvir o que ela tem a dizer, não seria uma boa ideia, hein? O resultado dessa visita ao vilarejo para os personagens é que Hyla seguirá a jornada com o coração partido. Tá, montada em um animal maneiro, é verdade, mas com a noção de que, mesmo tendo ocorrido em uma situação fora do comum na qual a verdade não pôde ser revelada, seu povo virou as costas para ela. E para nós, essa foi uma oportunidade de vermos um pouco das sociedades élficas que vivem em Shadia, seja a bela modéstia do vilarejo da lua, ou a grandeza monárquica da cidade dos Elfos do Sol. Enquanto o sol brilha no céu, Luxauria, o reino dos Elfos do Sol, brilha na terra. É uma cidade gigantesca, cujo tamanho e estética remetem a Ba Sing Se de Avatar ou Bonta de Wakfu, além de também guardar a Maia como prisioneira dos Elfos. Sua estadia na cidade, embora curta e em condições longe das ideais, é suficiente para criar um vínculo com Janai, uma elfa que detém um posto similar ao de Amaya para os humanos. Essa união terá consequências muito relevantes para o destino de Shadia. Porém, antes de mais nada,
seria interessante mencionar como esse mundinho é bonito. Ao longo das 2 primeiras temporadas, nós somos apresentados ao lado humano deste mundo, o qual está longe de ser feio, mas pode se encaixar, pelo menos esteticamente, na definição de medieval genérico. Imagina que essa série é uma peça teatral. Os personagens são cativantes e os eventos intrigantes, mas esse palco já foi usado várias vezes. Por isso que quando Callum, Hyla e Zin chegam em Shadia, o contraste é acentuado. É uma terra que, para todos os efeitos, pode muito bem ser chamada de mágica, seja por sua estética ou pela forma que os seres que nela habitam interagem entre si. Em outras palavras, é bem bonito. Um lugar no qual é fácil se apaixonar. E é exatamente isso que ocorre com Callum e Hyla. E ocorre de maneira genuína e natural. Ocorre em um momento em que Hyla se sente emocionalmente abalada e justificadamente solitária, duvidando de si e questionando sua relação com aqueles que a conhecem. Isso dá início a uma conversa honesta entre eles, com uma coisa levando a outra e culminando comigo, dando à obra a maior condecoração que cabe a mim entregar. O selo Tem Beijinho Sim. Interessante mencionar que, segundo os criadores da série, esse romance não foi planejado desde o início. Conforme dito por eles, as relações ocorrem de maneira natural, nada sendo forçado. O resultado disso é que o relacionamento entre os personagens é realmente genuíno. Digo, você entende como um pode gostar do outro. E acredito ser tematicamente bonito o fato de que, na jornada para acabar com o conflito entre humanos e elfos, um humano e uma elfa acabem se apaixonando. Só que, enquanto os dois estão trocando beijos, Ezran está ocupado sofrendo um golpe de estado. Diante da perspectiva de um conflito com Neolândia, o qual Catolis tem chances de ganhar, mas não sem perdas, Ezran aceita a proposta de um assessor fiel a Viren e abdica do trono, passando a autoridade para o mago e sendo jogado no calabouço. Após esse momento de traição, Ezran é secretamente resgatado por um grupo de apoiadores, formado por Opeli, Corvus, um padeiro engraçado, Lujane e, surpreendentemente, Soren. Vejam, após serem perdoados por Ezran, ele e sua irmã confrontam Viren sobre a ordem para assassinar os príncipes. O mago, decaindo ao ponto de que sua relação com seus filhos é meramente um meio para seus objetivos, mente. Um abismo começa a surgir entre a família. Enquanto Cláudia, mesmo tendo maturidade e percepção o suficiente para entender o que foi dito como uma mentira, prefere acreditar e fingir que está tudo bem, Soren passa a ver com razoável clareza quem seu pai realmente é. Dessa forma, ajudar Ezran vinha a ser um dos primeiros passos para abandonar o caminho que seu pai está trilhando. Caminho esse que, após Viren assumir a coroa, leva a tão sonhada cruzada contra Shadia. Com quase a totalidade das forças dos 2 reinos sob seu comando, diminuída unicamente pois uma parte não ignorável do exército de Catolis decide abandonar o conflito desnecessário, incluindo o cavaleiro poupado por Hyla, o mago poderá finalmente adentrar os reinos dos elfos e... bater em um dragão? Gritar com uma árvore? Poluir um rio? Pois é, ele não faz ideia do que fazer. Em uma das melhores sequências de cenas envolvendo o personagem, Viren está cavalgando junto com seu exército em Shadia, enquanto conversa com Aravos, comentando sobre a vez que ajudou o rei Harrow a matar o pai de Zin, descobrindo, graças ao elfo, que o dragão era chamado de Avisandum, e que foi o responsável por aprisionar Aravos. Só que mais do que descobrir que determinado personagem tinha um nome legal ou alguma informação para colocar em um wiki, nós podemos perceber como Viren foi uma verdadeira influência sombria sobre Harrow. O desejo de vingar sua amada estava, de fato, em algum lugar na mente do bom rei. Mas foi Viren que o manipulou, incentivando e alimentando tal desejo, como daqueles diabinhos que sussurra ideias malignas no ouvido de personagens. Mas o brilhantismo dessa construção vem em seguida. Quando Soren questiona qual é o plano agora que entraram em Shadia, Viren o repreende violentamente, apenas para, logo em seguida, questionar Aravos exatamente sobre qual o plano deles. Isso é simplesmente brilhante. Essa visão de supremacia humana dele não tem um fim específico. Ele comenta diversas vezes que quer algo como um futuro brilhante para a humanidade, mas não tem ideia do que exatamente seria esse futuro brilhante, nem mesmo como alcançá-lo. Ou seja, ele está em Shadia, completamente sem rumo e sem objetivo. Demonstrando claramente o quão tolo e motivado por poder e orgulho ele é. Demonstrando também como essa tolice dele é facilmente manipulável.
Assim como Viren agiu como uma serpente, fazendo Harrow matar Avisando, agora o próprio mago possui uma serpente em seu pescoço, fazendo com que domine Shadia, tendo como primeiro passo nessa saga de destruição a queda da grande cidade de Lux Aurea. Em vez de usar seu exército em um ataque fadado ao fracasso, Viren utiliza uma arma orgânica parasitária e mágica. Ele mesmo. Ao chegar sozinho na cidade, ele é intencionalmente capturado pelos elfos e forçado a passar por um julgamento pelo Sol, que é algo mais ou menos assim, ó. Tem um cajado maneirão que os elfos do Sol usam. Quando o Sol passa por ele, forma uma espécie de luz purificadora que é capaz de limpar a corrupção feita pela magia sombria. O lance aqui é que quanto mais corrompido seu corpo está, mais ele será destruído junto com a magia. E no caso de Viren, ele teria sorte se sobrasse um carismático monte de cinzas. Só que tudo está indo de acordo com o plano. No momento da cerimônia, um parasita, que é uma manifestação de Arvos, sai de dentro de Viren e passa a controlar aquele que possui o cajado, corrompendo a luz. A guarda real dos Elfos do Sol é morta, junto com sua rainha. Tamanha a destruição que Amaya e Janai não têm escolha a não ser fugir. Viren, portando o cajado, retorna ao seu exército. Por meio de um ritual hediondo, a degradação que ele carrega tanto em seu interior quanto em seu exterior passa aos que o cercam, corrompendo os corpos e as mentes de seus soldados. Agora, o pior aspecto da humanidade percorre por Shadia, rumo ao pináculo da tempestade, o covil da Rainha dos Dragões, onde os heróis estão. Mas antes disso, há um singelo momento de redenção. Diante do horror que se tornou seu pai, Soren se recusa a fazer parte desse esquema doentio e abandona a cruzada, sem antes, contudo, chamar Cláudia para fugir junto com ele. Ela se vê na mesma escolha que teve de fazer tantos anos antes. Obviamente, a primeira situação envolvia ligeiramente menos horror corporal e o destino de reinos. Ainda que não haja sombra de dúvidas que Cláudia escolheu um caminho de autodestruição, é complicado sentir raiva dela. A derradeira emoção aqui é pena. Ela é apenas uma vítima de anos e mais anos de toxicidade e dependência emocional. Porém, de qualquer forma, um abismo se abre entre os irmãos, levando cada um para um caminho distinto. Cláudia ficará ao lado de seu pai, aconteça o que acontecer. Soren parte sozinho para alertar os heróis da ameaça que os aguarda. Contudo, esse é apenas um dos problemas. Em razão da sequência de tragédias familiares, a Rainha Dragão, Zubeia, caiu em uma depressão profunda que se manifesta por meio de um sono contínuo. E para piorar ainda mais, a notícia do exército monstruoso de Viren chega até eles pelo Soren. Com esse clima de final de semana estragado pairando sobre eles, apenas uma chocante e inconveniente revelação poderia animá-los. E envolve Hyla, ou melhor, seus pais. Vejam, o Callum tem um feitiço que permite, por assim dizer, tocar uma gravação dos acontecimentos em determinado ambiente. Pois bem, usando isso na câmara da Rainha Zubeia, ele consegue ver os momentos finais dos pais de Hyla. Ou quase isso. Quando a guarda draconiana percebeu que seu rei havia sido morto e que um dos assassinos estava indo até eles, uma parte dela resolveu abandonar a família real. Afinal, que chance teriam contra um matador de dragões? Porém, os pais de Hyla não escolheram esse caminho. Enquanto o resto da guarda fugia, os dois defenderam com suas vidas o ovo contendo o príncipe dragão. Eles falharam, é verdade, mas foram os pais de Hyla, mais precisamente a sua mãe, que conseguiram convencer Viren a não destruir o ovo. Demonstrando assim que Hyla vem de uma orgulhosa tradição familiar na qual o fracasso em seus objetivos acaba, de certa maneira, sendo responsável por salvar o mundo posteriormente. Essa revelação choca positivamente o núcleo de Hyla e ajuda a melhorar a moral do grupo o suficiente para que possam, de cabeça fria, decidir se fogem ou se ficam. E é a opinião de Soren a responsável pela decisão. Ele partilha com o grupo quem realmente é seu pai, no sentido do tipo de pessoa que ele realmente é, maligna e manipuladora. E esse discurso serve não só para convencer nossos heróis a confrontá-lo, como também serve para demonstrar o amadurecimento de Soren, sendo capaz de compreender quem seu pai sempre foi e tomar uma atitude diante disso, tornando-se então não mais uma ferramenta ou alguém que seguirá os passos do Mago Sombrio, mas sim uma pessoa melhor.
Pois bem, com isso, nosso grupo formado por 4 seres bípedes e 2 quadrúpedes decide que irá enfrentar um exército corrompido por magia sombria sendo liderado por um louco supremacista. Então é bastante conveniente que, assim que o grupo se decide, a cavalaria chega. Imaginando que o próximo alvo de Viren seria o pináculo da tempestade, Janai e Amaya, junto com o que sobrou do exército de Lux Aurea, marcharam até o covil da Rainha dos Dragões para impedir o mago e seus seguidores. Além disso, Ezren, que retornou a Shadia, parte junto com o dragão que tem ajudado o grupo principal. O mesmo dragão que deixou o Soren tetraplégico. Olha que mundinho pequeno, hein? Na tentativa de chamar mais dragões para ajudar na batalha. E que batalha, gente bonita! Entendam, eu acho meio peba quando um grande embate é apresentado e nós apenas acompanhamos personagens que, obviamente, não vão perder lutando com coadjuvantes que nem nome têm ou algo do gênero. Prefiro quando somos apresentados ao real escopo do embate. E o Príncipe Dragão não decepciona. Nesse embate nós temos estratégias, formações maneiras, brigas entre guerreiros, drama, revelações e uma violência razoavelmente explícita. Tudo o que uma boa pessoa pode querer. Também a oportunidade de 2 fragmentos da trama terem sua conclusão lógica. O primeiro foi colocado nos primeiros momentos da história, lá quando Hyla decidiu poupar a vida de um soldado. O mesmo soldado que foi o primeiro a se recusar a marchar na cruzada contra Shadia. E é esse mesmo soldado que, junto com o fragmento do exército de Catolis que não se uniu ao Viren, traz o exército de Durin, liderado pela rainha Anya, para lutar lado a lado dessa nova aliança interespécie. O segundo é a conclusão da relação de Soren e Claudia entre si e com o pai deles. Após o confronto ter sido finalizado, Soren se depara com Viren prestes a executar o rei Ezren. Soren clama para que ele pare, ao mesmo tempo que Claudia insiste que seu irmão está cometendo um erro. O mago ignora e levanta seu cajado. Soren o apunhala. Viren cai sem vida no chão. E Claudia observa horrorizada a cena de seu irmão tirando a vida de seu pai. É um momento tão cheio de significado que o fato desse Viren aí ser uma ilusão não tira o peso dele. Era tudo uma distração para que o verdadeiro mago atacasse o Príncipe Dragão, mas Soren, por um momento, acreditou que realmente assassinou seu pai. Quanto ao verdadeiro Viren, por um instante ele chega bem perto de consumir Zin, mas, felizmente, Hyla usa a antiga magia élfica de jogar alguém de um penhasco para impedi-lo. E assim, o pior aspecto da humanidade é derrotado. Não pelo uso de um feitiço conveniente ou uma simples briga 1 contra 1, mas sim pela cooperação entre povos e espécies. Com toda a comoção por conta da batalha, a rainha Zubeia desperta de seu sono para encontrar seu filho, são e salvo, tendo sido protegido por humanos e elfos. Pode soar um tanto bobo, mas eu sempre me comovo com essa cena. Para mim é difícil evitar. Histórias de união entre povos e espécies são meu ponto fraco. Esse singelo momento, apresentado nos últimos minutos do último episódio até então, sintetiza toda a mensagem da série, sobre o que podemos fazer ou quão longe podemos ir por meio da união e de uma melhor compreensão de nós mesmos. O mundo não vai ficar melhor da noite para o dia. A história não trilharia um caminho tão fácil quanto irreal. O ódio e preconceito que ainda existe na sociedade, tanto da série quanto da nossa, não é algo que existe somente nas pessoas. Na verdade, esse é um mero sintoma do real problema, o qual é estrutural. Porém, com esse triunfante gesto de compaixão e companheirismo, os ciclos de vingança e violência são quebrados, permitindo que uma oportunidade se abra para o mundo, a oportunidade de ser um lugar mais unido e agradável, a oportunidade de rejeitar a maior das mentiras e garantir que a história seja uma narrativa de amor. Se há algum tema, uma motivação que possa definir as 3 primeiras temporadas de O Príncipe Dragão, as quais formam apenas um no meio de diversos outros contos presentes nesse mundo, esse seria a quebra de expectativas. A sociedade se viu diante de um conflito que transcendia gerações, o qual, caso tudo ocorresse como tinha ocorrido nas últimas décadas, iria se perpetuar até que o mundo percebesse que havia menos uma espécie habitando nele. Felizmente, as coisas não foram assim. Por meio de sacrifício, dedicação e compaixão, as pessoas que habitam no mundo da história se permitiram evoluir,
tornando-se melhores e, consequentemente, o mundo também foi capaz de se tornar um lugar melhor. E dessa maneira, da mesma forma como a excelente animação mais recente de She-Ra pôde escapar da sombra da série original, o Príncipe Dragão superou a expectativa de ser um novo Avatar, para ter sua própria identidade. Não muito diferente da forma como a geração mais nova abandonou as escolhas de seus precursores e seguiu seu próprio caminho. O futuro da série aparenta ser bem promissor, com um conjunto de quadrinhos, livros e histórias curtas já lançados e mais 4 temporadas vindo no horizonte. Ainda que eu tenha minhas reservas quanto à possibilidade de um parque temático baseado no desenho, sim, isso foi algo mencionado em uma das entrevistas, não tenho dúvidas que mais histórias intrigantes possam vir desse mundo. Até lá, as 3 primeiras temporadas já conseguem finalizar uma trama completinha, concluindo os temas apresentados e outras coisas literárias inteligentes e com nomes maneiros. Assim, eu sou uma pessoa simples. Você me entrega cooperação interespécie e romance, eu vou curtir. E falando nisso, você também pode curtir esse vídeo, nossa, isso foi horrível, comentar e se inscrever no canal. E só se você quiser e puder, eu ficaria lisonjeado caso você pudesse dar uma olhadinha rápida lá na nossa campanha de financiamento coletivo no site do Apoia-se. Lá você pode doar quanto você achar que a gente merece e ficar confortável para você. Eu ia gostar bastante, mas só se você tiver afim, obviamente. Muitíssimo obrigado por assistir, de verdade.